gente! Como vocês, nós estamos aqui para mais um vídeo. Aliás, o nosso último vídeo da série 14 capítulos, misturando os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, contando a história de Jesus, do seu nascimento até a ressurreição. Ontem falamos da ressurreição e hoje vamos falar do que acontece depois disso. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Vai ser citado aí como Mar da Galileia, que fica no extremo norte de Israel. Na verdade, não era um mar mesmo, né? Um oceano. Era um lago salgado. É isso mesmo, um lago salgado. Chama Mar da Galileia, Tiberíades. Ou Genezaré. Bom, pois é. Dizem que Jesus se se disfarça. Digamos que é isso que a gente diz. E vem aqui pro meio de nós disfarçado, né? Vai que é verdade. Mas esse capítulo diz que é mais ou menos isso que acontece. Por quê? Porque Jesus apareceu para os seus discípulos depois, né, que ele padeceu na cruz, ele apareceu. Primeiro que a gente viu ontem para Maria Madalena. E depois, vocês vão ver aqui nessa passagem, que ele aparece para 5 discípulos. Entre eles, Pedro e João. No Mar da Galileia, no Mar de Tiberíades. Por que que os discípulos não o reconhecem quando o vê? Bom, eles não reconhecem porque Jesus já passou do tempo e do espaço, ele já é celestial, mas a Bíblia diz que ele não aparece em espírito, ele aparece em carne. Você pode tocar nele, ele come, ele bebe, ele anda, ele conversa. Então, ele é um ser celestial, mas que aparece palpável. E é o que pode explicar que eles não reconheciam é que ele pode realmente aparecer da forma que ele quiser. Por exemplo, lá no sepulcro, quando Maria Madalena, vocês leram ontem, eu suponho, né? Leram, certo? Que Maria Madalena o vê, o que é que acontece? Ela não reconhece, bem como ele quiser. Já pensou, hein? Jesus está aí disfarçado aí no meio. Você? Bom, enfim, vamos lá. E aí, por isso, a explicação é essa, né? Que por isso de imediato os apóstolos não o reconheciam. E vocês vão ver aí também neste capítulo que Jesus faz uma pergunta a Pedro e ele repete por 3 vezes. Cri, 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 cri. Pedro chega a ficar chateado. Oh, Jesus, só tá perguntando. Mas os teólogos afirmam que Jesus fez por 3 vezes essa pergunta para que Pedro se redimisse sobre as 3 vezes que ele negou Jesus anteriormente no capítulo de antes de ontem. É isso, né? Ou de ontem. Bom, enfim. Que a gente já leu aqui. Então, Pedro nega e depois Jesus o pergunta para o ver afirmando ou reafirmando esta aliança com Cristo. Continuando com Pedro, porque Pedro é a rocha, o alicerce do que vem depois que acaba o evangelho, né? Acaba o evangelho, que eu digo a inscrição aqui, a história, né? Depois é a peça-chave importante dessa história. Pedro. Então, continuando com Pedro, quando Jesus o conheceu, ele diz: vem, me segue. E Pedro foi. Tudo ótimo, seguiu Jesus e tal. Teve esse episódio de negar, teve algumas outras coisas que Pedro deu um trabalhinho danado. Ele é o rebelde da turma, mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Mas foi só Jesus, sair de cena que Pedro volta aqui a ser pescador. Aí está lá, na beira do Mar da Galileia, pescando. E Jesus não chamou Pedro para fazer isso. Então, às vezes, a gente acha que Jesus se ausenta. A gente acha que está abandonado. A gente acha que ele não está ali observando. Mas diga-se de passagem, ele está aí, a prova está aqui neste capítulo. Por quê? Porque ele voltou para falar com Pedrinho. Foi. Ei, rapaz, eu te chamei para me seguir. Eu não te deixei aqui nesse canto para ser pescador. Não. Aqui nesse capítulo não diz nesse.
Em outro tem, eu te chamei para ser pescadores de homens. E olhe, e que pescador, viu? Porque Pedro é um arrebatador de almas, meu filho. Não vale a pena ressaltar é que Pedro realmente se sentiu abandonado por Jesus, desolado. E às vezes a gente se sente assim, né, gente? Às vezes a gente se sente assim. Onde tu estás, Senhor? Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tenha certeza que está escrito aqui nessa palavra. Mesmo que tu não vejas, Ele está fazendo. E a nossa curiosidade de hoje é que, nesse capítulo, Jesus dá a entender alguma coisa sobre a morte de Pedro. Que hoje a gente sabe, para quem não sabe aí, Pedro morreu, pelos estudos, crucificado, mas de cabeça para baixo. Quando Nero decretou que Pedro ia ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria, não se achava digno de ser crucificado igual a Jesus Cristo. E assim conta-se os estudos, né? Então aqui ele diz, Jesus dá uma ênfase a essa morte, uma ênfase não, dá uma entrada aí nessa morte de Pedro, e das consequências do que vai acontecer com Pedro depois, e diz que ele não se preocupa com a vida de ninguém, que o resto ele tá tudo sobre a base dele, tudo sobre o controle dele, e fala de João. Só que João é o único apóstolo que morreu de morte natural. Embora ele tenha sido preso, hostilizado como os outros, ele morreu de morte natural. Todos os outros apóstolos, felizmente, tiveram uma morte bem violenta, porque os cristãos, os adoradores, os seguidores de Cristo começaram a ser perseguidos pelo Império Romano de uma forma devastadora. Agradeça por hoje você poder seguir a Jesus e ter a sua condição de crença e fé liberada, porque foi muita ralação para chegar até aqui. Graças, Senhor, por isso, né? Gente, o meu intuito aqui foi compartilhar a minha leitura bíblica com vocês. Eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu sou uma adoradora e uma praticante do cristianismo. Sou convertida, sou evangélica, mas o meu intuito aqui foi contribuir para que vocês possam ver que deve ser leve, deve ser gostosa essa leitura, e melhor do que ler é praticar. Muito obrigada, terminamos hoje, mas eu encorajo você a continuar lendo. A palavra de Deus traz disciplina, traz coragem, traz alívio, acima de tudo traz fé. Vamos terminar hoje lendo o último versículo. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ou seja, aqui está dizendo que sucintamente eles contaram em poucas palavras tanta coisa que Jesus fez, né? Vou pedir licença para a gente ler aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 15 ao 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. E agora eu pulo lá para Deuteronômio 6, 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com
persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Crave-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Oh, aleluia, muito obrigada, gente, obrigada, foram 14 capítulos maravilhosos, que Deus abençoe vocês, isso tudo vai passar, continue com fé, continue apegado à palavra de Deus, a misericórdia dele, a bondade e o amor do Pai. Olha, um beijo, fiquem em casa, lavem as mãos, passe álcool em gel, cabeça no lugar e até mais, até os nossos próximos vídeos. Vamos ver aí o que é que vai rolar e eu vou preparando aqui algo maravilhoso para vocês, porque tudo que vem dessa palavra é extraordinário. Valeu, beijo, fiquem com Deus.